Velhas cartas para novas histórias. Estamos lendo as cartas do apóstolo Paulo, mas tentando ler as cartas do apóstolo Paulo diante de uma visão intimista e uma visão moderna, uma visão que fale conosco nos dias atuais. A palavra de Deus não precisa ser atualizada, mas a palavra de Deus ela precisa ser aplicada de maneira que nós possamos entender. Tentar compreender a mente de um homem que falava 5 idiomas e que tinha a capacidade de transitar em todos os meios e que era capaz de desenvolver teses tão complexas que são estudadas até hoje, não é fácil, principalmente para quem prega a respeito dele, porque é necessário mergulhar na mente dele e tentar compreender aquilo que o Espírito falava com ele, para que a gente possa viajar na mente do apóstolo Paulo e talvez tentar trazer a lente com a qual ele estava vendo tudo aquilo que ele pregava e tudo aquilo que ele fazia, e aí sim trazer significado à palavra de Deus. Então, quando nós falamos sobre velhas cartas para novas histórias, nós estamos querendo escrever, a partir de velhas cartas, um novo tempo na sua vida. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, capítulo 10. E eu quero falar com você hoje sobre essa carta que é tão importante para o Evangelho. E eu quero conceituar você diante de tudo o que estava acontecendo aqui, rapidamente, para que a gente possa saber mais da parte de Deus. 1 Coríntios, capítulo 10, eu quero ler com você 2 versículos agora. O versículo 1 e o versículo 2. Eles dizem assim: porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sob a nuvem. Todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Santo Deus, eterno Pai, nós oramos na Tua presença, crendo que o Senhor se faz cada vez mais presente neste lugar, que o Senhor aumenta a sua presença em nós para que a gente possa compreender a Tua palavra. Que esta seja uma noite de crescimento e de aprendizado, em nome de Jesus. Amém. O livro, ou as cartas do apóstolo Paulo, de 1 e 2 Coríntios, é uma carta que casa com o texto de Atos aos Apóstolos. Então, se você quiser conhecer a igreja de Coríntios, você tem que ler Atos dos Apóstolos. Essa é uma igreja que foi fundada pelo apóstolo Paulo no ano 44 depois de Cristo. Você sabe que a igreja de Corinto, ou a cidade de Corinto, ela foi destruída no ano 146 a.C. Um tempo depois, algumas décadas depois, César Augusto, no ano 44, ele retoma a cidade de Roma, ele recria a cidade de Roma e faz da cidade de Corinto, aliás, uma dependente de Roma. A cidade de Corinto, então, passa a estar atrelada a Roma. O apóstolo Paulo chega naquela cidade, começa a trabalhar, e depois de alguns anos, no ano 51, depois de Cristo, ele tem uma igreja formada. A cidade de Corinto não era uma cidade comum. A cidade de Corinto era uma cidade portuária, então naquele lugar passavam todo tipo de gente. Passavam pessoas de todas as culturas, de todas as religiões. Aquela era uma cidade de misturas. Aquela era uma cidade onde as pessoas, elas muitas vezes não conseguiam entender umas às outras, porque eram muitas as línguas que estavam presentes naquele lugar. O apóstolo Paulo, ele vai para aquele lugar, e quando ele chega ali, ele conhece 2 pessoas que você já ouviu falar: Áquila e Priscila. Áquila e Priscila eram construtores de tenda.
E o apóstolo Paulo, chegando naquela cidade, ele não tinha como se manter, ele aprende a fazer tendas com Áquila e Priscila. E no tempo livre, ele pregava o evangelho nas sinagogas. Depois de um tempo, Timóteo e Tito chegam da Macedônia com ofertas trazidas para o apóstolo Paulo. Ele então começa a trabalhar em tempo integral na palavra de Deus. Ele começa a pregar na sinagoga, começa a pregar pela cidade o dia inteiro. E evidentemente, quando ele tem esse tempo todo para pregar, quando ele tem toda esta oportunidade, ele começa a aplicar a sua palavra de uma forma muito diferente, com mais energia e com mais força. Toda vez que a gente se dedica à palavra de Deus, com mais tempo e com mais força, as coisas vêm. Para o apóstolo Paulo não foi fácil, porque as pessoas da sinagoga não entendiam. O apóstolo Paulo dizia para aquele povo que Jesus era o Messias. Mas lá se entendia que Moisés era o Messias. E com isso, o apóstolo Paulo passa a ser preterido naquela cidade, a tal ponto que ele tem que se mudar do lugar onde ele estava para um outro lugar. Ele então não desiste, ele continua pregando o evangelho, mas ele se muda para perto da casa de um homem chamado Justo. E aí então, muitas pessoas seguem o apóstolo Paulo. Toda vez que nós pregamos a palavra de Deus com energia, toda vez que nós pregamos a palavra de Deus crendo naquilo que nós fazemos, não tem como errar, queridos, as pessoas nos seguem. A tua família te segue, os teus amigos te seguem, as pessoas te seguem. Ele então começa a pregar e a igreja, o grupo começa a crescer naquele lugar, até o ponto que Áquila, Priscila e o apóstolo Paulo resolvem sair daquela cidade. Eles vão para Antioquia. Chegando em Antioquia, o apóstolo Paulo, ele viaja por algumas cidades por volta da Macedônia e da Ásia Menor. E Áquila e Priscila resolvem ficar na cidade de Éfeso. Ficando na cidade de Éfeso, eles conhecem uma pessoa que você já ouviu falar. O nome dele é Apolo. Apolo conhecia a mensagem de Cristo, mas ele não entendia a mensagem de Cristo. De maneira que ele não sabia o que era batismo com o Espírito Santo, ele só conhecia o batismo de João. Áquila e Priscila, então, vão explicar para ele o que era o batismo com o Espírito Santo e o batismo em Jesus Cristo. Aquele homem, então, tomado pelo evangelho que foi pregado pelo apóstolo Paulo, contagiou Áquila e Priscila, ele volta para a cidade de Corinto. E quando ele chega lá, gente, aí a coisa pega a tal ponto, mas a tal ponto que uns diziam que eram de Apolo e outros diziam que eram de Paulo. O apóstolo Paulo volta, encontra com ele e começa a conversar com ele, dizendo: cara, é o seguinte, se alguns estão dizendo que você é o cara e que eles querem seguir você, amém. Se outros estão dizendo que querem me seguir, amém. O importante é que estamos pregando a palavra de Deus. Os dois começam a trabalhar, mas infelizmente, passado um tempo, chegam cristãos do Oriente na cidade de Corinto. E ao chegar naquele lugar, eles começam a contender com o apóstolo Paulo e com Apolo. De maneira que a pregação do evangelho fica conturbada naquele lugar, e o apóstolo Paulo então começa a escrever algumas coisas, começa a falar algumas coisas, começa a dizer coisas que vão fazer com que as pessoas se levantem contra ele. O subprocurador da cidade de Corinto se levanta contra ele, e mesmo assim ele não desiste. Uma coisa que eu vejo nessa história, amados, é que nós muitas vezes desistimos muito fácil daquilo que Deus coloca como propósito na nossa vida. Deus, ele estabeleceu propósitos na minha vida e na sua vida para que a gente pregue o evangelho e realize grandes coisas. Ele não desiste. E a igreja passa a crescer e crescer naquela cidade. Mas como sempre, amados, pregar o evangelho não é fácil, então acontece um outro problema. Algumas pessoas fanáticas começam a chegar na cidade de Corinto
e pregaram um evangelho que não era verdadeiro. As pessoas pregavam um evangelho falso. Um evangelho que dizia que as pessoas poderiam fazer o que elas quisessem. Que as pessoas poderiam agir da maneira que elas quisessem. Tanto que, se você ler aí no capítulo 10 e no versículo 23, é onde o apóstolo Paulo diz algo que todos nós repetimos. Tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas sim o dos outros. É isso que está acontecendo naquele tempo. Ele está brigando com pessoas fanáticas, pessoas religiosas, que queriam pregar um evangelho que ia contra a palavra de Deus. E nesse momento ele tem um insight e começa a escrever esse texto que nós lemos aqui. A primeira coisa que ele diz é: porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sob a nuvem. Todos passaram pelo mar. O que ele está dizendo, queridos, nesse texto muito profundo, é que todos passaram por um batismo. Todos estiveram debaixo de uma cobertura e todos passaram pelo mar, significando um batismo. Sabe, irmãos, todos nós estamos debaixo da nuvem de Deus. Todos nós estamos cobertos pela presença de Deus e ela está constantemente sobre a tua vida. E todos nós, mesmo que ainda não tenhamos sido batizados nas águas, nós passamos por um batismo de fé, um batismo de crença, um batismo de inteligência emocional que nos leva a acreditar em um ser que para muitos é inexistente. Então, o que o apóstolo Paulo estava dizendo naquela época é: olha, aqueles caras que são fanáticos, eles passaram pela nuvem, eles estão debaixo da cobertura de Deus. Aqueles caras ali que estão pregando um evangelho que vai contra aquilo que eu estou falando, também passaram pela nuvem. Eles têm cobertura de Deus, todos eles seguiram o mesmo caminho. Todos eles andaram de uma mesma forma. Só que por algum motivo, eles desviaram o entendimento deles. O grande cuidado que nós temos que ter é não desviar o nosso entendimento. Porque muitos de nós sabemos que temos uma cobertura e sabemos que temos um batismo, mas desviamos o nosso entendimento e aí passamos a falar e crer em coisas que vão contra a palavra de Deus. É por isso que ele diz que em Moisés todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois eles bebiam de uma rocha espiritual que os acompanhava. Essa rocha era Cristo. É interessante a forma como ele fala aqui, porque ele está falando sobre o Antigo Testamento. E nós sabemos que Cristo surge no Novo Testamento, mas ele fala sobre uma simbologia de Cristo que era a rocha. Esta rocha, queridos, é onde todos nós temos que estar sustentados. Esta rocha é onde eu e você precisamos estar firmes, porque temos que acreditar em uma só coisa, em uma só rocha, que é Cristo Jesus. Paulo não estava preocupado com os desvios, Paulo não estava preocupado com o fanatismo, Paulo estava preocupado com o centro da palavra de Deus, que era a rocha, Cristo Jesus. E todos que estavam ali, sem exceção, tinham a cobertura de Deus, tinham a direção de Deus e tinham o batismo de Deus, mas ele estava dizendo: vocês comem o mesmo alimento, mas pensam e agem diferente. E é agora que ele diz: contudo, versículo 5, Deus não se agradou da maioria deles, e por isso seus corpos ficaram espalhados pelo deserto. Sabe, amados, por que nós temos encontrado tantas pessoas na igreja que estão perdidas no deserto? Sabe por que nós encontramos tantas pessoas que estão na igreja, mas você olha para ela e a impressão que você tem é que essas pessoas dão volta, mas elas nunca saem do lugar onde elas estavam?
Hoje está empregado, amanhã não. Hoje está casado, amanhã não. Hoje está com fé, amanhã não. Pessoas que dão volta, mas não conseguem estabelecer um equilíbrio, porque não se firmam sobre a rocha, que é Cristo Jesus. O que Cristo diz para todos nós é que temos uma cobertura espiritual que está sobre as nossas vidas. A nuvem de Deus te protege. Mas estar sobre a nuvem de Deus não significa que não possa haver desvios. E toda vez que nós nos desviamos da palavra de Deus, nós somos colocados no deserto. Desviar-se da palavra de Deus significa seguir outro caminho, diferente daquele que Ele estabeleceu. Desviar-se da palavra de Deus significa estar sustentado em uma base que não é Cristo Jesus. Entretanto, nós falamos muito sobre Deus, pregamos muito sobre Deus, nós falamos muito sobre Cristo, criamos um ambiente, uma plataforma, para que Cristo possa ser pregado. Mas, amados, Deus não está preocupado com plataforma, Deus não está preocupado com ambiente, Deus está preocupado no que te sustenta, e aquilo que te sustenta precisa ser uma coisa só, o centro da palavra, que é Cristo Jesus. A doutrina que nos move é Cristo, a palavra que nos move é Cristo, o foco que nos mantém vivos é Cristo, aquilo que nos movimenta em direção à salvação é Cristo. Então eu creio neste Cristo e não me desvio daquilo que Deus estabeleceu para mim. Êxodo capítulo 20, a palavra de Deus diz que nós não teremos para nós imagens de escultura, não teremos outros deuses diante de nós. E às vezes, amados, a gente fala, não, eu não tenho outros deuses, mas nós criamos as imagens. Nós criamos os totens, os balaíns, que nos fazem adorar e crer coisas que nos desviam da palavra de Deus, mesmo estando debaixo da nuvem. É aí que surge o fanatismo. É aí que surge a contenda. É aí que surgem os falsos entendimentos que matam a palavra de Deus e fazem com que a gente tenha uma ideia errada de Cristo. E é aí que a gente prejudica, como foi prejudicado o apóstolo Paulo. Entenda isso nessa noite. Deus, Ele te colocou sobre uma nuvem. Essa nuvem chama-se Espírito Santo. Essa nuvem chama-se glória de Deus. Essa nuvem chama-se autoridade de Cristo. E para cada passo que você dá, a nuvem se movimenta para cobrir todos os seus passos. Então, se eu pertenço à sombra que Deus faz sobre a minha vida, eu tenho que entender que o que me sustenta é única e tão somente a palavra da verdade em Cristo Jesus. Só que muitos de nós, amados, fazemos como esse pessoal aqui. Nós acreditamos em Deus, legal. Nós fazemos as coisas, legal. Nós entendemos Cristo, legal. Nós estamos na igreja, legal. Mas nós desviamos o entendimento da palavra de Deus e fazemos vários grupos que fazem coisas diferentes daquilo que Deus gostaria que nós fizéssemos. É por causa disso que muitas vezes você vê pessoas que estão dando volta no deserto. É por causa disso que nós vemos pessoas que estão na igreja há 10, há 20, há 30 anos e não mudam a sua vida. É por causa disso que nós olhamos pessoas que chegam a uma certa fase da vida, aonde deveriam já estar equilibradas, em cima de uma rocha, mas estão pisando em areia, mesmo estando na igreja todo final de semana e toda quinta-feira. É por isso que nós encontramos pessoas que não saem do lugar,
porque acreditam em fábulas que não fazem parte do Evangelho de Cristo. O Evangelho é simples, o Evangelho é fácil, mas entenda e anote isto: o Evangelho é supremo. O Evangelho, ele é uma autoridade máxima sobre todas as nossas atitudes. O Evangelho é uma autoridade que molda o nosso coração e a nossa vida. Mais do que isso, o Evangelho é uma autoridade que molda a nossa alma, a nossa psique, o nosso sentimento. E entenda uma coisa: se você não molda a sua alma, você não molda o seu espírito. Se você não molda o seu sentimento, o espírito que há dentro de você, a chama que te mantém vivo, te conduz para lugares errados. Porque chama é fogo. Fogo é espírito. Mas você já percebeu que Satanás também se confunde com fogo? Para que fogo nós vamos seguir? Se continuarmos fazendo a coisa errada, vamos para o fogo e para a luz errada. O apóstolo Paulo vai dar 3 princípios que eu quero passar para você aqui rapidamente. E veja como é simples o Evangelho. Ele está discutindo com religiosos e fanáticos. E aí ele vai dizer o seguinte, versículo 7. Não sejam idólatras como alguns deles foram. A primeira coisa que nós temos que entender na nossa vida, queridos, é que nós não precisamos ser idólatras. Pastor, o que você está querendo dizer? Eu estou querendo dizer que muitas vezes nós colocamos Jesus no lugar errado. Seja maduro para entender o que eu vou dizer agora. Muitas vezes você está colocando Jesus num pedestal que vai além daquilo que Jesus estabeleceu para Ele mesmo e para você. Como assim, pastor? Quando eu começo a olhar para Deus e achar que Deus vai fazer aquilo que eu deveria fazer, eu estou colocando Jesus numa condição que Ele não se estabeleceu para mim. Porque Jesus não vai fazer por você aquilo que você mesmo deveria fazer. Quem me entende? Então eu adoro Jesus, eu amo Jesus e coloco Jesus acima de tudo aquilo que eu faço e tudo aquilo que eu creio, mas eu entendo que eu preciso ter atitude, precisão e capacidade daquilo que eu faço para que as coisas aconteçam na minha vida. Não ser idólatra não significa apenas adorar imagens de escultura, mas significa ter uma visão transversa daquilo que é adoração verdadeira a Deus. Significa adorar a Deus de uma forma deturpada, que corrompe o entendimento e me leva a uma posição diante de Cristo que não é a que Ele estabeleceu para mim. Então eu adoro a Cristo em verdade, porque Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. A verdade é o que salva, a verdade é o que cura, e a verdade é o que transforma. Então, seja maduro para entender. Coloque Cristo na posição que Ele se estabeleceu para você. E você vai entender que Cristo vai colocar você na posição que Ele estabeleceu para você. Então, quando eu faço isso, Deus olha para mim e fala, uau. Então agora que Ele entende o que eu sou para Ele, luz, o que eu sou para Ele, energia, o que eu sou para Ele, foco, eu coloco Ele sobre a rocha e tiro Ele do deserto. Mas enquanto você continua dizendo, Senhor, 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 e Deus continua dizendo, vai, 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 as coisas não mudam. Esse é um conceito extremamente profundo e difícil de compreender, mas precisa ser compreendido. Porque se Jesus quisesse pedestais, Ele teria se estabelecido num pedestal. Mas quando Jesus vai falar com Moisés, Ele pede para que seja feita para ele uma tenda, e não um palácio. Jesus não é Deus de pedestais. Jesus é Deus que habita no seu coração. O segundo princípio está no versículo 8 e diz assim:
não pratiquemos a imoralidade. Veja como é simples o evangelho. Quantas pessoas nós conhecemos que estão na igreja, mas são imorais, perdidas? Quantas pessoas estão na igreja, mas praticam desonestidade com as pessoas? Sabe, amados, eu não estou falando aqui sobre as coisas triviais, eu estou falando aqui sobre coisas profundas. E quanto mais profundo é o que eu digo, mais importante é para você. Não existe imoralidade maior do que a falta de caráter. E cristão tem que ter caráter. Se eu não tenho caráter, eu não reúno características suficientes para estar com Cristo. Porque com Deus não se brinca. Não pratique imoralidade. Mas que imoralidade, pastor? Tenha caráter. Seja uma pessoa de caráter. Faça o que é certo, mesmo quando você está sozinha ou sozinho. Porque é nessa hora que Deus vê quem você é. É nessa hora que Deus compreende o que você faz. Tenha caráter. Caráter é o status mais alto da moral. Quem entende isso, dá um glória a Deus. Versículo 9, o último para a gente encerrar. Não devemos colocar o Senhor à prova. Esses 3 motivos levam aquele povo ao deserto. Esses 3 motivos levam aquelas pessoas a um estado deplorável diante de Deus. É nesse texto que o apóstolo Paulo se inspira, escreve a carta aos Romanos, e fala das imagens de escultura, e da adoração a essas imagens, que por causa disso levou as pessoas a um estado mental deplorável, e fez com que elas invertessem a ordem natural das coisas. Então o que eu acho que é certo é errado, o que eu acho que é errado é certo. Dá uma olhadinha na TV e você vai entender o que eu estou falando. Não coloque o Senhor à prova. Com Deus não se brinca. Se Deus não abrir essa porta, eu saio da igreja. E se eu experimentar outro tipo de Deus? E se eu tentar de outra forma? Não coloque Deus à prova. Com Deus não se brinca. O apóstolo Paulo desenvolve essa tese na primeira carta aos Coríntios. E aqui ele está falando para 2 grupos de pessoas que estão sobre a mesma nuvem. Talvez tenha dado para você compreender, se eu não tiver conseguido, me perdoe, mas o que eu quero dizer é que todos nós aqui estamos sobre a mesma nuvem, mas nem todos estamos na mesma direção. Todos nós seguimos o mesmo Deus, mas nem todos temos o mesmo entendimento. Se isso continuar acontecendo, a igreja de Cristo acaba. Portanto, não coloquemos Deus à prova. Deus quer tirar você do deserto. Deus quer estabelecer você sobre uma rocha. Deus quer mudar o rumo da sua vida. Pastor, em que área? Sem exceção, para cada um de vocês, e me incluindo, eu digo, Deus tem uma nova história para uma das áreas da sua vida. Deus tem um novo tempo para uma das áreas da sua vida. Sem exceção, aqui dentro e não lá fora. Acredite nisso. E nesta noite de intimidade com Deus, aprenda que nós precisamos estar na mesma nuvem, mas na mesma direção e com o mesmo entendimento. Fique de pé, eu quero orar por você em nome de Jesus. Em qual área Deus precisa reescrever essa história? Em qual área Deus tem que mudar algo na sua vida? Santo Deus, eterno Pai,
Deus de misericórdias, nós cremos neste tempo novo na vida da tua filha, do teu filho. Pai, nós cremos em um tempo de transformação profética, aonde pessoas estarão debaixo da sua nuvem, sim, mas pessoas também seguirão a sua coluna de fogo, representando um único espírito, e andarão numa única direção. Pai, tira pessoas do deserto espiritual, tira pessoas do deserto psicológico, tira pessoas do deserto financeiro, tira pessoas do deserto de entendimento nesta noite. Espírito Santo, estabelece sobre nós um equilíbrio emocional, espiritual, financeiro, relacional. Pai, em nome de Jesus, que nesta noite nós sejamos completados pelo Senhor, e assim como disse o apóstolo Paulo, que nós não tenhamos a necessidade de passar 40 anos no deserto. Chega! Nesta noite, Pai, abre o mar vermelho e nos permite passar em direção à nossa Canaã. Espírito Santo, que em nome de Jesus nós possamos entrar naquilo que o Senhor chama de terra prometida. Entrega os nossos sonhos, entrega aquilo que nós buscamos, entrega aquilo que nós queremos. Eis que o Espírito é sobre ti, e Ele diz nesta noite: eu não preciso de um pedestal, eu preciso estar no teu coração. E nesta noite eu creio que você vai tirar Jesus do pedestal e vai introduzir Ele no seu coração. E para cada batida, será um passo poderoso em direção à sua vitória. Para cada batida no teu coração, Jesus vai dizer uma frase profética de poder: milagre, vitória, consenso, entendimento, crescimento. Aleluia! Deus, em nome de Jesus, muda a história, muda a história, muda a história, em nome de Jesus. Santo, santo, santo Deus. Qual área? Entre na nuvem, venha para debaixo da nuvem, declare ao Senhor: qual área? Vem Senhor, vem Senhor, Espírito Santo, diante da tua presença, aleluia. Aqui neste lugar, Jesus, tua presença é real. é Deus. Aqui neste lugar, Aleluia, Senhor. tua presença é real. Aqui neste lugar, Santo Deus, eterno Pai, tua presença é não por mim, mas pelo teu Espírito Santo, não por mim que sou falho, pequeno, diante de tudo aquilo que nós vemos, mas pela tua presença real neste lugar. Eu profetizo sobre a tua igreja agora uma bênção profética. Eu profetizo que pessoas que estão há anos no deserto vão sair nesta noite. Eu profetizo que pessoas que precisam de uma mudança drástica em uma área da sua vida receberão isso agora. A tua presença é real. Eu creio nisso. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se você puder, aplauda o nome do Senhor.